E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou estar explicando para vocês sobre um pouco o meu processo de pintura. É um processo simples, não vou mentir, mas é um processo que eu acho que pode ajudar alguém, eu espero, que é sobre minhas etapas, como que eu me organizo, como que eu vou colocando as cores e tudo mais, que por sinal, eu tô viajando, né? Vocês já devem ter percebido que o vídeo anterior e esse vídeo eu tô falando a mesma coisa, e sim, é porque eu tô viajando agora, eu vou estar numa praia, muito gostosinho lá, tomando meu sol, fugindo desse frio que está fazendo em São Paulo, que, meu Deus do céu. Mas, cara, espero que vocês gostem do vídeo. É um vídeo mais simples, mais rápido, para não deixar vocês sem vídeo e também porque eu não quero deixar o canal sem vídeo. Acho que é importante manter essa frequência. Bem, espero que vocês gostem. Se vocês quiserem mais vídeos assim, só deixar nos comentários que eu vou estar lendo enquanto eu estiver viajando. E é isso, pessoal. Aproveitem o vídeo e tenham um ótimo dia. E aí, pessoal, tudo bem? Então, começando aqui sobre o meu processo criativo de pintura. E nesse vídeo, exatamente, eu fiz ele porque eu tô sem ideia pra vídeo, porque eu tô tendo que ler os livros pra me refazer as capas. E tá muito. É muito livro que vocês me passaram até. Então é muito difícil eu ler tudo de uma vez. Mas sim, estou providenciando o vídeo dos livros, tá? Fiquem em paz. Vou fazer 3 capas num vídeo só. Mas esse vídeo ele veio para explicar mais sobre o meu processo criativo na pintura, né? Como eu já falei. E bem, esse desenho, né? Eu comecei fazendo ele como um treino. Eu tava treinando em base de uma referência que eu vi no Pinterest. E eu lembrei de um filme chamado Mamãe Virei Peixe. Não sei se vocês lembram desse filme. Espero que vocês conheçam. Se vocês não conhecem, vão assistir. É um filme muito gostosinho. Eu achei direto na infância. E, cara, eu tava então querendo fazer os personagens de Mamãe Virei Peixe dentro do aquário. E eu fiz. Eu postei no Twitter, por sinal, caso você não me siga no Twitter, me siga no Twitter. Posto muitas coisas engraçadas e estranhas lá. E bem, cara, foi muito divertido fazer essa pintura. Essa pintura, então, ela começou com. Eu tenho uma ferramenta no Clip Studio, mas normalmente ela não funciona muito bem, como vocês já devem perceber em alguns vídeos. Mas ela meio que pinta tudo de uma vez. Ela meio que contorna a parte que eu quero pintar, e ela pinta já tudo, já me adianta um bom tempo. E também evita de eu vazar tinta, sabe? De eu vazar tinta sobre a line art. E eu passo primeiro uma cor base nos meus personagens, então quando eu tô pintando, eu passo sempre a cor base que eles vão ter em tudo. Ah, mas Arthur, você não vai passar sombra? A sombra ela vem sempre depois. Eu faço essa etapa, né? Que é a line art, depois a line art eu faço a cor base, depois da cor base eu faço as sombras. E bem, o que que tá acontecendo? Aí eu tô pintando a cor base dos personagens, então, por exemplo, você vê que tá tudo meio simples até então. E eu gosto de pinturas até que meio simples, mas tá tudo fica muito simples, fica muito liso, vou dizer assim. E eu vou agora para a segunda etapa, que é sempre passar as sombras. Então eu passo sombras, por exemplo, em lugares que eu acho que normalmente ficariam melhores. Não consigo aquela regra certinho da tipo, a luz tá vindo da esquerda, então a sombra vai ficar do lado oposto, ou a sombra vai ficar num canto específico. Tem regras específicas, aconselho vocês seguirem e não fazerem que nem eu. Mas eu não sigo porque eu me sinto mais confortável, porque era um desenho de treino. Por ser um desenho de treino, eu decidi então, né, fazer uma pintura que mais me relaxasse. E como eu já devo ter falado no vídeo passado pra vocês, né, que foi sobre referências do Pinterest. Bem, cara, eu meio que tô trabalhando com um estilo novo de arte e tal, principalmente no cabelo. Então, tá sendo meio que tudo novo. E então, nesse desenho não foi diferente. Eu tava trabalhando então a parte de sombras, eu tava tentando entender como a Tamática faz as sombras dela. E eu tentei também botar um toque meu ali. E então, já nessa segunda etapa, eu faço a sombra de tudo. Então eu passo a sombra no rosto, no cabelo. E logo após ela já vem com a iluminação. Mas, quando eu falo, tipo assim, passa sombra no cabelo, é literalmente isso, tá? Eu tô passando uma sombra no cabelo. Mas como assim? Eu tô passando meio que colocando mechas no cabelo. Eu tô desenhando mechas pra no final depois eu aumentar essas mechas. Eu já vou trabalhando, já vou mapeando ali onde vai ter mecha aqui e ali. Pra no final do desenho facilitar pra mim. Porque eu sou uma pessoa que tem que me guiar muito no meu processo. Porque senão eu me perco muito fácil, muito rápido. E bem, aí foi quando eu comecei a pintar a mesa e eu lembrei que, tipo assim, caramba, a mesa vai ficar totalmente escura ali embaixo, não vale a pena. Aí foi quando eu decidi dar um toque aí, que vocês vão ver depois. Eu decidi dar um toque.
Que, por sinal, é uma das coisas que eu faço quando eu tô pintando. Eu pego a ferramenta que eu uso pra pintura. Você pode usar qualquer ferramenta pra pintar seu desenho, tá? Mas eu pego a ferramenta que eu uso pra pintura e eu deixo ela sem. Esqueci agora o nome. Caramba, eu deixo ela livre, eu deixo ela mão livre. Lembrei, deixo ela sem estabilização. Eu deixo ela sem a estabilização porque eu gosto de deixar a pintura o mais natural possível. Não porque eu sou preguiçoso, tem vezes que eu uso estabilização sim, mas não sempre, é muito difícil. Mas quando eu tô fazendo um desenho que nem esse, assim, que é um desenho mais à mão livre, eu deixo a ferramenta sem estabilização nenhuma. E quando eu quero fazer uma linha mais reta e tal, eu vou arrumando com a borracha pra ficar mais fácil pra mim. E bem, eu tava então pintando, né, os personagens, colocando as sombras, que por sinal pode parecer rápido, porque é speed art, mas não tava sendo rápido, tava sendo até que bem demorado. E já vamos pra terceira etapa, que seria a pintura, né? A pintura não. Eu chamo parte de clareamento, iluminação, enfim. Que eu boto as cores mais claras no desenho. Tem gente que mexe com escala de cinza. Eu tenho o costume de mexer com escala de cinza. Nesse desenho, por exemplo, eu não mexi. E em outros desenhos também eu não mexi porque eu tô um pouco de preguiça. Mas normalmente eu mexo com escala de cinza sim. Se vocês me perguntarem como que faz a escala de cinza, eu não sei explicar, só sei que eu normalmente trabalho com uma escala de cinza assim. O que fica confortável pro meu olho fica confortável pra todas as pessoas. Literalmente porque eu trabalho assim. E quando eu tava desenhando aí, vocês podem perceber que eu fiz uma iluminação, mas depois eu vou voltar atrás porque essa iluminação pra mim ficou muito estranha. Mas ainda assim eu tava fazendo iluminação, mesmo que seja bem simplesinha, assim, é um toque que eu sei que tá ali no desenho, eu sei que eu fiz. E eu não gosto de pular essa etapa, porque normalmente é nela que eu faço as mechas mais claras, é nela que às vezes eu boto uma iluminação no rosto, é nela que eu faço alguma outra coisa, que eu acho muito importante, que dá deixa o desenho mais vivo, né? Então, assim, eu trabalho com essa etapa, que seria o sketch, line art, depois eu venho com a cor base, sombreamento e depois iluminação. E aí, então, né, eu meio que selecionei o aquário, fiz uma gambiarra que seria pegar o aquário, a camada azul do aquário, copiar para cima da camada da cor dos peixes e depois baixar a opacidade para deixar meio que a cor dali parecendo que eles estão submersos. Aí é quando entra também eu tentando pintar água, porque eu não sei pintar água, não sei fazer reflexo, é uma coisa que eu sei que eu tenho que aprender. Então, nessa hora aí, quando eu percebi que o reflexo não ia ficar bom, eu comecei a fazer peguei a ferramenta de desfoque, selecionei onde eu queria desfocar e fui desfocando camada por camada. Deve ter maneira mais simples, mas eu fui desfocando camada por camada das partes que ficaram mais distantes. Porque tava debaixo da água, então ia ficar meio turvo, né? E pra não ficar estranho, eu fiz isso de deixar meio que uma parte dos peixes desfocado por conta de que dá uma impressão. É meio difícil explicar, mas dá meio que uma impressão não só de movimento, como também de profundidade pra arte. Não ficou tão bom assim, que é a primeira vez que eu tava mexendo com ferramenta de desfoque. Mas ainda assim foi um ótimo teste, foi um ótimo aprendizado. E, gente, literalmente meu processo de pintura é esse. Eu não sigo um padrão à risca, a não sei que eu tenho uma referência específica. Mas eu sempre meio que trabalho essa questão tipo assim, você olha aquilo está confortável? Ah, tá confortável, beleza. Não significa que tá perfeito. Mas se tiver eu percebendo que tá confortável pro meu olho, eu sinto que tá meio que tendo uma leve harmonia. Pra mim, aquilo ali já me deixa um pouco satisfeito. E aí é quando eu tirei, né, aquela parte do aquário que tava meio que refletindo. E eu tentei colocar ali na água, né? Eu tentei meio que fazer isso na água, meio que esses detalhes assim, como se no vídeo tivesse meio que embaçado. Não deu muito certo. Eu tinha visto um tutorial na internet fazendo essas brincadeiras na água, sabe? De você deixar a água meio que essas partes mais claras. Não deu muito certo, mas tudo bem. E, cara, é literalmente isso. Meu processo de pintura é muito simples, é muito mais fácil do que parece. Quando vocês estão vendo, eu acho que speed art deve pensar que deve ser um pé sem cabeça. Ou até as pessoas que estão entrando no desenho agora devem pensar que é sem pé sem cabeça, mas pode ter certeza que é sem pé sem cabeça. É tipo as speed art de LoL, sabe? As concept art do LoL, aquilo ali é sem pé e sem cabeça. Mas assim, é gostosinho, é uma coisa que, se vocês quiserem, eu posso gravar mais, explicando mais uma processo de pintura nos próximos vídeos. Não fazer um vídeo só sobre isso. Mas como eu falei, tô fazendo mais desse vídeo porque eu tô sem ideia, cara. Tô sem ideia. Gente, vocês não entendem, mano. Eu fiquei 3 dias, entendeu? Procurando ideia. Não tive. Então eu falei, cara, eu vou explicar meu processo de pintura. E no final de tudo, né? Depois que eu faço a pintura, etc., eu meio que trabalho, então, passando uma line art rápida por cima das partes que vazaram. E bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mesmo que ele tenha sido um vídeo mais simples, mais rápido. É porque realmente, como eu falei, eu tava sem ideia e eu tô viajando também, gente, me dá um desconto.
Mas esperem que vai ter vídeos mais editados aqui no canal também, porque eu tô melhorando cada vídeo, né? E também, quando eu voltar de viagem, com certeza vou estar com ideias novas. Vou estar fazendo já aquele vídeo das capas de livro, porque sim, eu quero fazer, já virou sei lá, meu sonho já virou minha próxima etapa, minha próxima escada aí a subir. E bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado, deixem um like, compartilhem o vídeo. Agradeço demais pelo apoio que vocês vêm dando nos vídeos que eu postei até então, que foram os vídeos do sketchbook e o vídeo também de desenhando personagens aleatórios de animação. Enfim, é isso. Obrigado pela sua atenção. E é isso. Bom descanso, um ótimo dia pra você. Até mais.